Alô, amigos, alô, Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área, aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval, sempre com grandes histórias e grandes convidados. Programa na dispersão na área para falar de carnaval, isso mesmo. Mas antes, peço de imediato para você, não está inscrito? Se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube no YouTube, isso mesmo. E quem está inscrito está recebendo a notificaçãozinha, aquele alerta, porque está chegando novidade, tem conteúdo de carnaval, de futebol. Então, curta as nossas entrevistas, curta os nossos quadros, que tem muito conteúdo sobre futebol, a história do futebol brasileiro e também do nosso carnaval. Programa na dispersão na área para continuar falando das campeãs de 2024. Falando nisso em campeãs, tem novidade por aí, hein? Tem novidade por aí, exatamente, programa da FM Cultura que você vai curtir. Em breve vamos anunciar, Falando das campeãs de 2024, no programa anterior, conversamos com o pessoal da Acadêmicos de Gravataí, escola campeã da Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre, isso mesmo. Mas vamos continuar na região metropolitana, porque a região metropolitana mandou no Carnaval de Porto Alegre. Vamos falar da campeã da Série Prata, ela que está retornando à Série Ouro, ao convívio das grandes escolas em 2025, a Majestosa do Vale, a Império do Sol. E nada melhor do que falar do Império do Sol do que ele que foi mestre-sala, temista, vice-presidente, trabalhou no Barracão, não sei mais onde trabalhou na escola. Faz parte da história do Império do Sol. Ramon Carvalho, tudo bem? Autor do enredo, campeão do Carnaval de 2024 da Série Prata, vice-presidente, já foi mestre-sala da escola. Tudo bem, Ramon? Muito obrigado por atender o nosso Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, e parabéns pelo título. Obrigado. Sinto honrado de estar aqui representando a nação imperiana, Império do Sol, né? Minha escola de samba de origem, aos brazucas, aos que nos ouvem aí, né? O programa Dispersão aí está me colocando à disposição aí para poder falar das nossas coisas, né? Da nossa comunidade aqui do Vale dos Sinos, né? Mas que também tem uma abrangência metropolitana, a minha escola de samba, né? Então, acho que é por isso também que a gente tem aí uma alegria de poder falar, né? Que a região metropolitana, e gostei muito do teu enunciado, que a região metropolitana aí dominou o carnaval, como tem sido por muitas décadas, né? A gente exporta carnaval e materiais, enfim, né? A cadeia produtiva gira muito em torno da região metropolitana, então achei muito justo e fiquei muito feliz também com a nossa co-irmã Acadêmicos de Gravataí ganhar o Grupo Ouro, né? O nosso grupo especial, e o Império do Sol sagrar-se campeão do Grupo Prata, né? O grupo antigamente que a gente chamava o intermediário, né? Então essa foi coroada de felicidade esse carnaval, né? Momo foi muito prudente, né? E muito certeiro nessa dupla ganhadora, né? Do Carnaval de Porto Alegre ser um carnaval da Grande Porto Alegre. Então isso engrandece a Grande Porto Alegre. Isso é muito bom. É verdade. Obrigado pela oportunidade. Ramon, capaz. Ramon, o sentimento, né? Já passado um tempinho já do desfile, da apuração, mas o sentimento desta conquista do Império do Sol, principalmente em 2024, que eu lembro que em 2023 a escola foi rebaixada, mas foi no detalhe, naquele ponto administrativo, na questão do tempo. Mas o sentimento da escola agora voltar em 2020 da conquista e de retornar à Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre no próximo ano. Então, a tristeza do ano passado, né? Porque a gente foi penalizado ali também. Claro que a escola também errou, né? Queimando tempo. Então, aquele 10º ali, ele foi muito peculiar, né? Ele foi muito dolorido, assim. A gente ficou batendo muito nele, né? Então, até a batida desse carnaval foi diferenciado, porque a gente tem que aprender com os erros, né? Reconhecê-los também. A escola fez um baita desfile ano passado, um desfile também social, né, com a característica da escola, né, sempre com essa temática, né, que a escola sempre me desafia, né, com esses enredos, né, sociais, que eu também adoro, gosto muito também, é a minha característica, né, e sempre eles me trazem um tema duro, assim, né,
um tema muito cartesiano e eu transformo ele em lúdico, né? Então, 2023 não foi diferente, foi um desfile alegre, despojado, colorido, né, brincante, mas a gente pecou no peso, né? Então a gente demorou muito para sair do desfile, então a gente acabou sendo penalizado exatamente, a gente desceu para a categoria prata exatamente por isso. E até para fazer jus ao que tu me perguntou, né, a tristeza do ano passado foi, parece que ela nos inflamou, né, a desfilar com mais tenacidade, com mais vontade, com mais, né, para poder corrigir, né, poder fazer jus e dizer para o povo, para o Carnaval de Porto Alegre, dizer assim, olha só, nós somos grandes, a gente consegue retomar, né, curar a ferida, né, e fazer do limão a limonada, né, do que a gente deixou de atender o ano passado, fazer esse ano. E graças aos deuses do Carnaval, né, fomos muito bem, muito felizes, né, nesse desfile, que foi um desfile bonito, um desfile muito comovente, né, falando aí da história, e aí até se tu me permitir, eu vou falar um pouquinho, né, também de uma outra dureza, né, que é as homenagens às cidades, né, que são temas muito peculiares, que o pessoal diz que é um tema muito batido, né, e que também aqui na nossa cidade, né, São Leopoldo, que é a sede, né, não é minha cidade natal, né, mas a gente, todo mundo, e aí tem uma lenda que diz aqui que quem bebe da água dos sinos volta, ou, né, ou tá sempre conectado com essa cidade. Você é de onde? Eu sou de Porto Xavier, fronteira noroeste. Poxa. Eu sou um índiozinho curumim miscigenado lá da fronteira noroeste. E esse compromisso social não é à toa, né? Isso, Elias, a gente é muito comprometido, né, com as coisas da periferia, com as coisas da cidade, com a cultura popular, de fato, né? E mais uma vez, né, me veio essa temática que era falar do bicentenário. E aqui em São Leopoldo tem um clichê muito ruim, muito, eu digo quase pejorativo, que diz que 200 anos da cidade de São Leopoldo. E a cidade de São Leopoldo tem muito mais que 200 anos. E aí foi o mote para o meu título do enredo, né? Que é contar a história do bicentenário da chegada dos imigrantes alemães, mas também falar do projeto eugenista, né, e racista do governo brasileiro da época, que era branquear, né, a colônia indígena e africanizada, né? Enfim, então, falar dos nossos ancestrais indígenas, dos nossos também ancestrais portugueses, né? Principalmente e muito peculiarmente aqui em São Leopoldo, né? Com a força africana que veio das cercanias de Rio Grande para construir aqui a Real Feitoria do Índio e Cânhamo, produzir cordas náuticas, né? Para a coroa portuguesa e depois para o governo brasileiro. E que depois disso tudo, que era o meio do enredo para o final, né, é que vieram, né, os germânicos, né, que a Alemanha não estava constituída ainda, em 1824, para formar essa gleba, que a gente chama, né, esse povo leopoldense capilé, né, que é o nosso gentílico carinhoso aqui, apelidado pelos hamburguenses, né, num período aí de disputa entre as duas cidades. Mas, enfim, note que esse desafio sempre me chega, né, muito duro, assim, né, dizer assim, olha, nós vamos falar dos 200 anos da imigração alemã, numa escola de samba da periferia de São Leopoldo, né, que tem uma pluralidade de etnias, de crenças, né, enfim, de muitas situações ali, financeira, econômica, enfim, cultural, né, então, eu disse, bom, vamos contar a história de nós todos, a nossa própria história. Então, isso também, e complementando aí, eu dei toda uma volta, mas não perdi o fio da meada, né? Complementando essa questão de que a gente foi para um desfile em Porto Alegre, contando a história de São Leopoldo, com essa tenacidade, com essa vontade, né, de corrigir os erros do passado, né? E também corrigir esse clichê vicioso que tem aqui de dizer que a história de São Leopoldo começou em 25 de julho de 1824, que é uma falácia, né? A nossa história começa com os índios carijosos, os originários, donos da terra, né? Depois vieram os europeus, os açorianos, portugueses, lusitanos, né? Porque é uma mescla também de miscigenada, né? Os portugueses também são fruto de muitas etnias que formaram, né, o povo português. E para depois também trouxeram cativos os nossos ancestrais africanos para depois virem os imigrantes alemães. Então essa história ela tem muito mais de 200 anos, né? Foi o mote aí do nosso refrão que dizia, né? Bato no peito, sou imperiano,
A minha história tem mais de 200 anos. É verdade. Ramon, como é que é para a escola, para o Império do Sol, se manter firme e forte numa região que agora, né, eu tive a oportunidade já no segundo ano consecutivo de trabalhar na cobertura do Carnaval de São Leopoldo, belíssimo carnaval, por sinal que está crescendo, mas como é que é manter essa cultura, né, não só do carnaval, mas a cultura afro, a cultura da periferia, podemos dizer assim, numa cidade como São Leopoldo, que você mesmo destacou que ela é predominantemente de população alemã, né? Exato. A gente tem... e eu convivi um tempo pior, tá? Agora a gente está acredito eu que a gente está num patamar muito melhor, assim, que a gente conseguiu integrar as etnias, assim, e não só a integração étnica, né, cultural, enfim, mas passamos muito trabalho, muita discriminação, inclusive a gente é chamado de escola do interior, né? Os nossos pares também nos discriminam, né? Mas também é a questão do bairrismo, a coisa da torcida das escolas, enfim. Mas aqui nessa terra é muito difícil fazer samba, viu? A gente tem que contar também com o racismo, o preconceito, a intolerância, né? Que não é só com a escola de samba, a gente vive isso, né? Porque é periférico, porque é pobre, porque é marginal, porque faz cultura popular, enfim. Não somos acreditados pela iniciativa privada. Tem uma série de problemas, assim, que nos minguam, né? E aí a gente conta com o inverno, aquele inverno que faz 5 graus, como é que a gente vai fazer samba, né? A gente mora no Vale dos Sinos também, que aí são as intempéries, né? É o frio mais úmido que tem no estado, mas também é o calor mais úmido, né? Então, essas diferenças de temperatura, eu boto até isso também, tá? Como dificuldade. Também tem essa questão, a nossa cidade, agora que ela está nos olhando, assim, com outros olhos, né? Então, a gente tem aqui uma Secretaria de Cultura também que, eu digo que ela é vanguardista nisso, né? Ela incentiva a cultura popular, faz muitos projetos, assim, para incentivar, né? O artista lá da periferia, da vila, do gueto, da quebrada, como eu sempre falo. Então, a gente também pôde contar com isso, mais vamos dizer assim, um alento que nos deu, né? Mais um motivo, mais um incentivo também para poder contar a história da nossa cidade. E a história, até para voltar no enredo, né? A história de São Leopoldo, ela é uma mini história do Brasil, porque notem que eu falei dos indígenas, né? Da ancestralidade indígena, da ancestralidade europeia, africana, e depois aquela corrente imigrante que teve, né? Então, pós-abolição, né? Então, a história de São Leopoldo, ela pode ser considerada uma mini história do Brasil. Mas isso também essa dificuldade, então, né? A gente tem muito preconceito, nós temos muita coisa, a gente evoluiu muito, mas nós temos que manter sempre acesa essa chama da resistência, né? E resistir muito contra o preconceito, contra o racismo, contra a intolerância, né? E principalmente a intolerância cultural, né? Que a gente tem muito aqui. Porque a história da cidade, ela é calcada nisso, né? Da periferia, assim, das coisas do povo, né? Serem muito negligenciadas, né? Apagadas, né? Não entra no rol. Por exemplo, se tu vai fazer uma pesquisa nas fontes primárias aqui em São Leopoldo, tu não tem a negritude. E até foi meu tema de trabalho de conclusão de curso, né? Na Unicinos, a história do Carnaval de São Leopoldo. Eu queria encontrar as origens populares, porque se tu vai no museu aqui de São Leopoldo, não tem nada da negritude, não tem nada indígena dentro daquele museu. É um museu meramente germânico, né? Então, a nossa cultura oral, né? Claro que ela está viva ainda, né? Tem muita coisa viva aqui, até provoca as pessoas aqui para coletarem isso dos nossos mais velhos, sabe? Dizer como é que era o carnaval. E tem fotos emblemáticas, porque o carnaval se popularizou muito em São Leopoldo com o Corso, lá nos anos 1900. E o que é o Corso, né? Quem tinha automóvel. Então, o populacho, as pessoas mais pobres, tem algumas fotos, alguns registros que mostram pessoas mais simples, mais humildes, né? Assistindo meio que assustada numa esquina, assim, sabe? Muito deslocadas, assim, do contexto, sabe? Então, o que a cidade valorizava? O carnaval da branquitude, o carnaval das grandes sociedades, o Orfeu, sabe? Sociedade Orfeu, sociedade ginástica, sociedade de canto, enfim, era esse carnaval, vamos dizer, um carnaval branco mesmo, sabe? Esse é o carnaval que está registrado.
nos jornais, nos anais aqui da história de São Leopoldo. E aí a minha provocação foi essa na época da graduação. Onde é que está o meu carnaval, né? O carnaval da minha escola, das escolas de samba, dos blocos, porque nós tínhamos cobras e dragões que desfilavam aí na Borges de Medeiros, né? Ganharam o carnaval, Calbi Peixoto puxou os cobras aqui, ganharam carnavais dos gondoleiros, enfim, né? Então a gente tem tradição carnavalesca em São Leopoldo. O próprio Silvio de Oliveira, né? Que até vou dar um spoiler aqui, né? Tá voltando para o Império do Sol, né? A gente vai fazer aquela dupla de novo, né? Aquela dupla campeã. E ele foi cria dos Cobras, né? Ele desfilou nos Dragões também, foi da bateria dos Dragões, junto com o próprio Neri Caveira vinha para desfilar junto com os Dragões. Então a gente tem uma tradição de décadas, né? No Carnaval de Porto Alegre também, né? Então a gente tem vamos dizer assim, um plantel de artistas nessa cidade magnífico, assim, muito pelo incentivo também, né, da nossa municipalidade, mas também eu não sei o que acontece com esse Vale dos Sinos aqui, ele tem uma tarimba, sabe, a hora que a gente conseguir se organizar mesmo, e aí é o que nós temos, a gente tá assim, se empenhando para fazer, né, a gente está bem organizado já para fazer um desfile bacana, assim, a nível do grupo especial, como o Carnaval de Porto Alegre merece, né? E exatamente por quê? Porque a gente está reunindo os artistas daqui de novo, né? Organizando essa trupe maluca aqui que tem, né? O Miro, o Silvio, enfim, esse povo bacana aqui, talentoso, para fazer um carnaval deslumbrante ano que vem, assim, né? Os deuses do carnaval nos permitam, né? Oxalá queira que a gente faça aí um grande espetáculo e a gente vai trabalhar duro e firme para isso. Pois é nesse ponto que eu ia chegar, né, Ramon? Que a escola agora tem que fazer para... No futebol a gente usa o jargão do time ioiô, né? Que é aquele que fica no sobe e desce, né? Volta para a primeira divisão, volta para a segunda, sobe, desce, sobe, desce. O que a Império do Sol tem que fazer para se manter, e não só se manter, até mesmo repetir, por exemplo, o feito da Acadêmica de Gravataí? É a nossa esperança e o nosso eixo motriz aqui. Na realidade, começa com essa grande aquisição, né, ou reaquisição. O Silvio de Oliveira, e eu sempre comento isso, sempre referencio ele, né, e reverencio também como uma pessoa, um artista que tem muitos predicados, né, foi vamos dizer assim, é praticamente um dos fundadores da nossa escola. Foi ele que elaborou o nosso símbolo, né? Então, toda vez que a gente olha para a bandeira do Império do Sol, a gente lembra do Silvio de Oliveira. Então, isso é só por si só, né? O homem já é um tema enredo, né? E isso já é uma aquisição de volume, vou dizer, é um cabedal assim que está retornando para a escola, que vai fazer, inclusive, até para referência, claro, Só anos 90. Oi? Só um parênteses até para o nosso público que também não tem aquela intimidade com o carnaval. Estamos falando do Silvio de Oliveira, que é um dos grandes carnavalescos do Carnaval de Porto Alegre, carnaval gaúcho, podemos dizer assim. Não trabalha só com o carnaval, né? Trabalha com muitas ações culturais. É uma grande aquisição, uma grande contratação. Passou no Império do Sol, foi campeão do Império da Zona Norte, foi campeão dos Imperadores do Samba, passou por Bambas da Orgia, enfim, um dos grandes nomes do nosso carnaval. Está aí voltando, né, para Império do Sol. Isso, e foi esse carnavalesco que nos colocou no grupo especial pela primeira vez, lá em 2003. Então, a gente está muito esperançoso, muito motivado. Eu acho que o presidente Miro, assim, deu uma acertada, assim, com a mão boa mesmo, sabe? Então, a gente já vai ter, e já tem, tá? Já tem, o enredo já está formatado, está na cabeça dele, a gente está fazendo os ajustes que precisam, né? Então, a gente já vai correr na frente. Esse eu vou deixar para ele. Na realidade, a gente sempre trabalhou nesse nível de confiança, né? A gente faz ele tem aquelas visões, né? Futurísticas, emblemáticas dele, né? E super criativas, né? Que ele tem, que é uma mente iluminada mesmo. Ele é um artista nato, um artista, né? Sensacional, assim, um cara completo. Ele é do barracão, da fantasia, da coreografia, enfim, o cara pensa em quase tudo, assim, pensa em tudo, na realidade. E a minha contribuição para o Silvio, né, acho que desde do Imperadores, eu passei com ele no Bambas também, é essa questão da formatação, né, de quanto a gente vai
vai colocar isso dentro das 4 linhas, né? Para a competição, né? Então, esse é a minha contribuição e o meu trabalho dentro da escola, né? Então, esses últimos enredos até que eu escrevi, né? Graças ao nosso trabalho aqui, que é um trabalho coletivo, né? O Império do Sol tem essa característica, é uma escola familiar, é uma escola super democrática. Se o Elias chegar lá e disser assim, bah, se a gente botasse essa pecinha aqui, a gente vai levar em consideração, tá? Sempre é a batida da escola, é a característica da escola. E a gente quer conclamar a nossa comunidade, aqui as pessoas, né? Quem tá, quem não tá, né? A chegar junto com a escola para a gente poder fazer esse grande espetáculo. E é isso, complementando também o que tu perguntaste, para a gente fazer, né? Um trabalho de volume, um trabalho visual, um espetáculo, um verdadeiro espetáculo do tamanho que o Grupo Especial, né? Nos exige, mas que também do tamanho vamos dizer assim, do padrão competitivo do Carnaval de Porto Alegre. Então, a gente vai às ganhas. Tem que ser, tem que. O time além da contratação do Silvio, do retorno do Silvio, o time permanece o mesmo para 2025? Sim, sim, sim. É uma outra característica da escola também, né? A gente tem esse crédito, né? O meu exemplo, por exemplo, eu sempre me coloco como exemplo, né? Eu fui mestre-sala da escola lá do Grupo Extra, lá na Antônio de Carvalho, né? Passei, então, depois para Augusto de Carvalho, quando o Grupo B era ali, né? E a gente venceu o Carnaval junto com a Samba Pura até. A gente veio junto, construiu uma história junto com a Samba Pura, a gente tinha uma relação muito boa com o Mário Jefferson e outras figuras emblemáticas lá da Samba Pura, a gente trocava fantasia, a gente cansou de levar muitas fantasias lá para o morro. E fui mestre-sala lá do Grupo Extra, do Grupo B, o Grupo A, e cheguei no especial, né? Com toda essa parafernália, né? Então, a escola acredita muito nos seus talentos, né? E aí, o meu legado é deixar também, né? Construir outras figuras, né? Outros casais de mestre e porta-bandeira, né? A própria Jéssica, que era porta-bandeira mirim quando eu comecei, né? Se tornou a segunda, depois virou a primeira lá em 2000 e tá portando a bandeira majestosamente, né? Até hoje. Então, tem muitas construções dentro da escola que a gente se orgulha muito, né? O legado que a gente está deixando para as próximas gerações, né? Deixar uma entidade aí competitiva, né? Comprometida com a sua comunidade. E esse compromisso é exatamente isso, né? A gente estava num patamar, vamos dizer assim, o ano passado, 2023, deu ruim, a gente desceu, o time se manteve, né? Agora a gente vai estar no grupo da elite, a gente quer manter esse time, com certeza. E é uma outra cara da escola também, né? Isso é manter essa família, né? Metropolitana sempre unida, né? Então o time permanece o mesmo. E, Ramon, o quanto a Império do Sol conta, somente no desfile de Porto Alegre, com o apoio das outras entidades aí de São Leopoldo, das outras escolas de samba de São Leopoldo? Foi bom tu falar isso. A gente tem uma parceria agora nos últimos anos, né? A gente conseguiu, que era um sonho muito antigo do Miro, né? A gente fez, inclusive, essa proposta que foi aceita de a gente não concorrer no Carnaval de São Leopoldo. O Império do Sol, hoje, atualmente, ele é o concurso, né? O que é o concurso? É uma escola que não compete junto com as co-irmãs, né? Participa, leva todos os quesitos para o desfile, né? A gente até criou uma cláusula de que a gente concorre ao estandarte de ouro, né? Para os nossos destaques passarem, né, a pleno, né? Para não ser só aquela passagem. E a gente tem essa parceria, né? Um desejo muito antigo do Miro de levar uma ala de cada entidade de São Leopoldo, e a gente tem conseguido. Então, a cidade é muito... E esse ano mais especial ainda, né? Porque contou a história da cidade, então era a história de todos nós que estávamos lá, né? Então, a gente tem conseguido, nesses 2 últimos anos, pelo menos, né? A gente levou uma representação de cada escola, né? A gente quer melhorar isso também, né? A gente quer amplificar, melhorar, até porque exige, né? Então, a gente vai incentivar que as nossas co-irmãs aqui, os nossos parceiros, né, do Carnaval estejam com a gente para todas as horas, né? Porque é um congraçamento do Carnaval de São Leopoldo na capital, né? Então, a gente se sente importante quando desfila aí, né? Então, é o sentimento de todos os leopoldenses quando passam por aí. A gente tem pessoas da região metropolitana como um todo, né? O próprio Joel, né, que cantou na escola há mais de 25 anos, era do Jardim Leopoldina, né? Então, a gente tem pessoas e ele era imperiano mesmo, imperiano nato mesmo, ele não dizia que era de outra agremiação, né? Ele era caprichoso e assumido, como ele dizia, né?
E é bem bacana isso. A gente tem pessoas da Costa Doce, né, que vêm desfilar com a gente, da região metropolitana, então, como um todo, né, de Novo Hamburgo a Porto Alegre, a gente tem pessoas desfilando Campo Bom também. Que maravilha, é isso aí. E até em relação a isso, né, acredito que seja importante também para a divulgação do Carnaval de São Leopoldo, que vem num crescente, né? Exatamente. Esse carnaval também foi muito qualitativo, né? Ele foi um carnaval de qualidade, carnaval visual também, né? Para quem foi assistir, encheu os olhos, né? E para São Leopoldo também tem essa primazia, né? São Leopoldo, inclusive, sediou o grupo de acesso já de Porto Alegre, né, do Carnaval de Porto Alegre. Então por isso que eu digo, né, que eu sou um entusiasta do Carnaval aqui de São Leopoldo, porque participo, né? Já participei. Eu e o Miro já também montamos por mais de uma vez a captação, né, de recursos, né, via projetos de lei estadual e federal. Nossa escola foi proponente, né, serviu de guarda-chuva, assim como a gente fez para Porto Alegre já também, né. Nós somos a escola guarda-chuva que captou recursos para as co-irmãs, né. Então você note o compromisso que a gente tem com o Carnaval de São Leopoldo e com a cultura popular da nossa cidade e também da nossa região, né, porque já fizemos também inúmeros projetos, inclusive o Carnaval da Orla, sabe? A gente tem feito, assim, muitos trabalhos, assim, trabalhos dos bastidores, né, que não aparece, mas que a gente se preocupa com o todo, né? Então, esse bairrismo que a gente tem em Porto Alegre, que, né, eu acho que foi quebrado esse ano, né? Eu acho que o Acadêmico de Gravataí fez história, né? E muitas coincidências, né? Uma apuração no próprio dia do seu aniversário, né? Então, eu acho que os astros estão, acho não, tenho certeza, que os astros conspiraram para isso, para a gente quebrar esse bairrismo. Por exemplo, tu falaste agora há pouco, o próprio Silvio de Oliveira, trabalhamos em tantas agremiações do Vale dos Sinos, e eu conheço muitas pessoas que saem daqui de São Leopoldo para desfilar em outras escolas. O segundo casal do Acadêmico de Gravataí é de São Leopoldo, entendeu? Então a gente tem um compromisso e uma ligação. Tem muito material que sai daqui, cola de sapateiro sai de Novo Hamburgo, né? E assim por diante. Tem fábricas de tecidos, enfim, a cadeia produtiva ela é muito dinâmica na região metropolitana. Então esse bairrismo ele é, vamos dizer assim, minguador. Ele diminui o carnaval quando as escolas fazem alguns movimentos assim para eliminar com as escolas da Grande Porto Alegre, né? Por quê? Porque a gente tem muita gente e também tem gente sobrando aqui, porque acaba desfilando em outras agremiações de Porto Alegre, né? Então a gente a gente, vamos dizer assim, reforça. E aí, por exemplo, se a gente falar na questão da audiência, né? Vamos falar da imprensa, né? Dos veículos de comunicação, a audiência metropolitana é muito maior que só da cidade, né? Claro, né? A gente tem aí um volume considerável, né? De ouvintes e de telespectadores que emolduram, né? Esse tamanho de uma transmissão do Carnaval, por exemplo, né? Então, comercialmente, economicamente falando, né? Falei há pouco da cadeia produtiva, que também está dentro, né? A questão das telecomunicações. Essa circularidade que o Carnaval tem, né? Vamos dizer assim, com a participação das escolas da Grande Porto Alegre. Então, isso enobrece, aumenta, amplifica muito o escopo do Carnaval, né? Que é feito na capital, né? Que é o maior Carnaval, para mim, o maior Carnaval do Estado, né? Não adianta a gente fazer comparações com outros, porque o Carnaval de Porto Alegre segue sendo o maior Carnaval do Estado, né? Então, é a capital, né? Então, não podia ser diferente. É verdade. Até em relação a isso, Ramon, como é que a escola administra? Você mesmo explicou agora como a escola até trabalha em relação à captação de recursos para fazer o seu carnaval. E muito se diz, e você sabe muito bem, a questão é polêmica, é muito polêmico, né? Que as escolas da região metropolitana, digo, principalmente da Série Ouro, Acadêmico de Gravataí, Príncipe Vila Isabel, que é da cidade de Viamão, Império do Sol, tem Protegidos, né, que é de Novo Hamburgo, essas escolas recebem, logicamente, um apoio extra do poder público, da prefeitura, né? Como é que vocês tratam isso, essa polêmica em relação às escolas da região metropolitana na questão financeira? Até você explicou um pouco, o Império do Sol não sobrevive somente desse recurso, lógico, recebe um apoio, mas corre atrás de outras possibilidades aí para botar a escola na avenida, né?
Com certeza. Inclusive até captando recursos para nossas co-irmãs com esses projetos que a gente já fez, muitos, né? Via Lei Rouanet, LIC, enfim, né? E tantos outros, né? Projetos, assim, para captação. Agora, no período da pandemia, teve essas outras captações também, né? Que nos auxiliaram bastante. Mas as escolas, as nossas co-irmãs da capital esquecem que a gente tem uma logística ferrenha, né? A gente tem muito Sim. problema logístico. Esse ano, por exemplo, a gente abriu o desfile do Grupo Prata no sábado, e a gente saiu 13h30, 15 para as 4 da tarde, aqui de São Leopoldo, né? E das outras cidades também, porque saiu o ônibus de Novo Hamburgo, saiu de Esteio, né? Tu nota o envolvimento que a gente tem, né? Se calculasse, por exemplo, o custo, né? Até, enfim, toda essa logística, o custo de combustível e afins, né? Que são consumidos, né? Nesse vai e vem, nessa ida e vinda, né? Então, só por aí a gente já teria aí vamos dizer assim, a gente estaria aquém das co-irmãs que já estão em Porto Alegre, né? Então, tem essa dureza e essa dificuldade. Sendo uma escola do interior, mais ainda, né? Então, a gente tem alguns benefícios, mas a gente também tem um ônus, né? E esse ônus ele pesa muito, né? Porque se a gente não tiver os desfilantes, se faltarem alas, né? Enfim, insumos, a gente vai ficar pelo caminho, né? Como já aconteceu muitas vezes. Porque as escolas da região metropolitana têm muito mais dificuldades que as da capital, né? Então, a gente já sai atrás, né? E também, por exemplo, a gente já teve vários aquéns, né? Vou falar no próprio período da pandemia, a gente gravou todas as oficinas, assim como, né, as ligas nos demandaram, né? Não foi nenhuma para o ar e a gente não ganhou nenhum recurso como as co-irmãs ganharam. E essa pressão, assim, tá o tempo todo, né? A gente está sempre tendo que explicar, tendo que, né, enfim, tendo que dar essa prerrogativa, né, de que a gente tem um aquém, né? A gente tem um delay, né? Que é logístico e essa dificuldade logística para quem é de fora, ela é pesada. Ela é um peso que faz a diferença. Nós já perdemos carnavais exatamente por faltarem alas inteiras, né? De ficar no trânsito, né? De estragar um ônibus, enfim, por esses motivos, né? E porque também, querendo ou não, escolas da Grande Porto Alegre são menores, né? A gente não vai poder comparar com aquelas quatro, né, volumosas ali que estão sempre nas cabeças. Enfim, a gente está sempre vamos dizer assim, com dois passos para trás, né? Então a gente tem que pegar mais fôlego para poder chegar junto, né? E a pequenez que eu falei antes, né? É a questão do produzir o espetáculo. Vou fazer um comparativo, tá? Alguém vai lá na porta do barracão da Unidos do Virador e pergunta por que vocês estão ganhando mais verba que o Império Serrano, por exemplo? Alguém faz isso em Nilópolis? Alguém faz isso na Grande Rio? Não fazem, né? No próprio Porto da Pedra, enfim, tantas outras escolas que são de fora da cidade do Rio de Janeiro. Duvido. Sim. Eu acho que é o nosso bairrismo aqui que está muito pequeno, sabe? Pensando muito pequeno e fazendo todo esse estardalhaço, né? Por alguns níqueis aí que não vale a pena, que não tem, né? Não são poupudos, né? E muito pelo contrário, né? A gente, para honrar os nossos compromissos, a gente sempre fica no negativo, sempre fica no negativo. E isso não faz tanta diferença, né? Mas eu sempre coloco a cidade do Rio de Janeiro como exemplo, né? Porque já escrevi isso, e isso é um desabafo meu, tá? Eu já escrevi isso lá nos anos 90, né? Dessa vamos dizer assim, dessa implicância, né? Que as escolas de Porto Alegre têm. E aí o contrário, né? Vamos pensar o contrário, né? Vamos pensar na Unidos do Viradouro, de novo, né? No Grande Rio, na Beija-Flor de Nilópolis, que eles sempre chegam e acrescentam. O dia que eles pararem de pegar no nosso pé e deixar a gente trabalhar e fazer as nossas coisas, nós vamos dar espetáculo em Porto Alegre, assim como, né, a Beija-Flor, Grande Rio, Viradouro, enfim. Né? Então, a gente tem que pensar exatamente o contrário, pensar com um pensamento mais positivo, né? Daquela metáfora do copo pela metade, né? O pessimista vai dizer que é a metade vazio e o otimista vai dizer que é a metade cheio, né? Então, a gente sempre está trabalhando e imbuído e comprometido para fazer um grande espetáculo. Notem que a gente já está aqui se movimentando para fazer esse trabalho, né? A gente está sempre pensando, né, no bem comum dos nossos, da nossa comunidade,
e a gente trabalha focado para isso, né? E acho que as nossas co-irmãs têm que fazer esse mesmo trabalho, né? E aí, por exemplo, se uma escola fizer um enredo patrocinado, ganhar um grande patrocínio, a gente tem que comemorar junto, ó. Vai vir espetáculo, vai vir coisa boa, a régua vai estar lá em cima e nós vamos ter que se puxar para fazer igual a nossa co-irmã. Eu acho que é esse o sentimento que a gente tem que empenhar e não ficar de rusga, de briga, porque eu vou te dizer uma coisa, olha, reunião, quando entra essa pauta, é feiosa. É como diz nosso saudoso falecido Bastião aqui da Protegidos, a reunião fica feiosa. E é assim, ó, é frustrante, é desgastante, a gente sai do ambiente assim, não sai com pensamentos bons, sabe? Isso não é bacana, não é construtivo, não é salutar para o Carnaval de Porto Alegre. Pois é, Desculpa porque... o desabafo, mas eu precisava falar isso. Não, importantíssimo, porque, na verdade, acho que o Carnaval de Porto Alegre, ele tem que se pensar, os carnavalescos de Porto Alegre tem que pensar no produto como um todo, né? Onde acontecer, onde tiver o produto de qualidade, eu digo, os desfiles, todas as escolas de samba apresentarem grandes desfiles, grandes espetáculos, logicamente vai chamar a atenção de todos, né? Exato. Exatamente. E aí, por exemplo, ó, esses últimos carnavais também de Porto Alegre, né? A régua tá subindo, entendeu? E aí o que essas escolas têm que fazer? Trabalhar, se empenhar, né? E ir em busca dos seus objetivos, que é competir. E essa competição, ela tem muitos meandros, né? E a escola tem que se projetar, tem que ir atrás de patrocínio. Por exemplo, tu perguntaste antes das dificuldades que a gente tem. A gente tem uma dificuldade tremenda aqui, por quê? Porque a gente vive numa colônia, né, alemã, a gente falou antes, uma colônia italiana, então a gente tem muito mais dificuldade que as escolas da capital para captar recursos quando aprovam um projeto, muito mais. É assim, ó, é imensamente mais dificultoso, assim, é uma dureza, sabe? A gente chegar numa empresa, bater na porta de uma empresa com um projeto aprovado, que não vai sair do bolso da empresa, a gente faz toda essa explicação, mas eles não querem nem saber. Isso aí é coisa de periférico, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Carnaval é supérfluo, é uma coisa que não precisava existir, né? E aí entra naquela onda que a gente está vivendo, né? Do ódio que está liberado, daquela coisa toda, né? Então, a gente tem feito do limão a limonada aqui, exatamente por isso, com a criatividade da nossa comunidade, o empenho do nosso presidente, né? Que é o homem, eu falei do Silvio antes, que ele é um multifacetas, né? Nosso presidente é outro, ele vai para o barracão, ele recorta, ele cola, ele pinta, né? Escreve enredo, enfim, ele se envolve em quase todas as etapas do desfile, né? Então, essa é a criatividade que a gente está usando para suprir a nossa dificuldade financeira, que é complicado. Acho que a pior parte do carnaval é a gente manter aí com a nossa palavra, né, com os nossos compromissos, e é outra característica do Império, olha, do Império do Sol. Eu desafio as pessoas a dizer, olha, estão me devendo, porque a gente sempre, uma responsabilidade que o Miro tem é pagar, inclusive pessoas até que vão embora da escola, mas ele fica contando as notinhas, mas paga as pessoas, salda com as dívidas, né? Então, a gente deita a cabeça no travesseiro e tem essa tranquilidade de dizer, né? E que se a gente deve para alguém, com certeza ele está lá no caderninho dele, que ele tá pensando e colocando nos orçamentos que ele vai saldar aquela dívida. Isso é uma outra coisa que me tem do lado dele, é essa honestidade, né? Esse compromisso que ele tem com as pessoas. Isso é uma característica desse nosso presidente aí, guerreiro, que luta, que batalha, né? Muitas vezes ele tá assim, ó, desiludido, desacreditado, ele tá lá firme, sabe? É uma rocha. O Miro louco? O Miro é Miro louco, Miro é louco. o Dom Joel. Agora vão se juntar dois loucos, né? O Miro e o Silvio. Meu Deus. Vai sair faísca. E fica o Ramon no meio dos dois, assim. É bem isso. É bem isso. Falar um pouquinho do Ramon, como é que surgiu essa paixão pelo carnaval e principalmente pelo Império do Sol? Eu gosto muito de falar disso, porque até no início da nossa conversa aqui eu falei que eu sou um índiozinho, né, um curumim lá da fronteira, e a minha família fugiu, né, da fronteira, fugiu do desemprego, né, enfim, das dificuldades que tinha, e vim para a região metropolitana, né, como muitas famílias fizeram nos anos 80. E eu sempre quis ser artista, né? Assistia os programas, os espetáculos, queria dançar, queria ser qualquer coisa, né? Do mundo artístico. Um menino pobre da periferia, né? Que a família fugiu aí do êxito, né? Do êxodo do desemprego, da fome, enfim.
Eu era muito pobre mesmo, muito humilde. E fui morar na periferia de São Leopoldo, né? E conheci, com os meus amigos, assisti o desfile no carnaval, que era na Avenida Independência ainda. E me apaixonei. Bom, paixão à primeira vista. Eu já assistia os carnavais, né? Pela TV, mas ao vivo, a bateria, aquele contexto todo, né? Eu disse, bom, é isso aí que eu quero. No outro ano eu já estava desfilando no Império do Sol, né? Que foi, inclusive, eu assisti o primeiro ano da escola, e a escola passou pequenininha, assim, né? Muito colorida, né? Enfim, eu sou professor de história hoje também, inspirado, né? Pelos enredos das escolas de samba. E a escola trouxe também um faraó naquele ano com um sol bem dourado, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. Eu era menino ainda, né? E fui para dentro da escola, queria ser passista, queria, né? Enfim. Aí até a Tânia brinca comigo, a Tânia Dilmara aqui da escola, né? A Dilmara também, que é uma cofundadora da escola, né? Eles diziam assim, você é muito elegante para ser passista, menino. Tu tem que ser mestre-sala, tu tem que galantear a porta-bandeira. E convencido por essas duas, eu fui dançar, fui ensaiar, né? Para ser mestre-sala. E aí começou a paixão pelo pavilhão, né? Então, eu até me emociono, assim, a gente passa um filme na cabeça da gente, né? Eu tô falando de forma muito macra, né? Isso foi lá nos anos 80, para a virada para os anos 90. Então, isso me emociona bastante, né? Porque eu supri essa necessidade de menino humilde, pobre, né? De ser um artista dentro da escola de samba, né? Porque bailarino nunca ia poder ser, né? Então, eu supri essa minha necessidade interna minha de artista, né? Me consagrando mestre-sala da Escola de Samba Império do Sol. E isso é uma coisa muito fantástica, né? Depois, claro, como eu falei, me graduei em História escrevendo enredos, né? Porque eu sempre fui inspirado no Sérgio Peixoto, né? A gente brincava, né? A gente ficava contando quantos enredos a gente fazia no ano, né? Eu já passou de 50, eu já até parei de contar quantos enredos eu já escrevi, que é um outro fascínio que eu tenho, né? Uma outra paixão que eu tenho é da vida a uma história, por exemplo, essa maluquice do Silvio que tá vindo aí, sabe? E tantos outros que a gente fez, né? Junto no próprio Império do Sol, depois no Imperadores, no Bambas, a gente escreveu para embaixadores, enfim, para várias escolas. Essa coisa de materializar, sabe? Essas ideias das pessoas, isso me tira do chão, assim, eu fico, às vezes, acordo de madrugada e tenho um insight, já vou escrever, sabe? É aquela coisa do compositor, enfim. E uma outra queixa, né? A gente é sempre esquecido, né? Na arrancada das escolas, quem é que escreveu, quem é que desenvolveu esse enredo? Claro que não é fruto só de uma pessoa, né? Não, Sim. não sai de uma cabeça o enredo, mas vários deles eu acabei idealizando e escrevendo e materializando. E aí a gente sempre brinca, né? A gente tem aqui isso é uma outra característica da cidade de São Leopoldo. A gente tem muitos temistas aqui em São Leopoldo, né? O próprio Ed Dutra, né? Que é essa nova safra aí de talentos, né? Meu amigão aqui de São Leopoldo, é um parceiro meu também. A gente já escreveu enredos juntos, né? Inclusive um em memória ao nosso eterno rei Fábio Versosa na Copacabana. Eu e o Ed escrevemos a duas mãos esse enredo. Então, note que, né, o Império do Sol, a escola de samba daqui, então, legou outras escolas de samba que ramificaram, né, e a própria escola do Ed era uma ala do Império do Sol, né, que era a ala do Sol que virou a Estação Primeira. Então, a gente tem uma ligação muito bacana aqui com todas as escolas. Eu já fui mestre-sala da Estação Primeira também, então já ajudei a desenvolver enredos, já trabalhei no barracão. Acho que eu tenho uma ligação com quase todas as escolas de samba aqui de São Leopoldo, então isso é muito bacana, né? Isso me deixa muito feliz, assim, inclusive quando eu assisto os desfiles daqui, tem um pouquinho de mim, assim, né, naquelas escolas passando ali, seja no estandarte, na bandeira, ou enfim, né, ou um outro contexto que a gente acabou trabalhando junto. Isso é muito legal. E então a escola de samba me fez esse artista, né, vamos dizer assim, resolvido, um artista orgulhoso do que produziu ao longo do carnaval. Fui parar dentro do livro da Sandra Maia, dentro do livro do Imperadores, esse menino aqui do interior, né, aqui do Vale dos Sinos, que veio lá do meio do mato, poder fazer esse protagonismo, né, no carnaval. Claro, sempre com a humildade de querer sempre aprender, querer sempre construir coisas novas, né. A minha dissertação de mestrado da FACAT também foi, né, esse eixo motriz, né, formador dos artistas, né, que é o barracão da escola de samba, né, que forma especificamente muitos artistas, né, o próprio aderecista, a costureira, o aramista, enfim, né, esse eixo motriz aí e a cadeia produtiva também que toca o carnaval. Então isso foi tudo
foi para dentro do meu trabalho de dissertação de mestrado, né, que, né, com toda essa primazia que a gente tem aqui dentro do barracão, dentro da comunidade, né, a gente conseguiu ganhar aí a nota máxima da avaliação da dissertação, da defesa da dissertação. Isso foi uma glória, assim, para mim e para minha comunidade. Então, tu vê que da periferia, lá né, do chão mesmo, né, do chão batido mesmo, eu me tornei o mestre-sala da escola e depois o temista, fui vice-presidente, né, e sou um entusiasta, um torcedor, então ajudo no que posso sempre, né, nos vários temas, né, dos vários nichos culturais que tem dentro da escola, né, entendo um pouco de tudo, né, então acabo trabalhando nesse contexto, né, de colaborar, de ajudar a minha escola de samba e a minha comunidade está sempre bem representada, né, em tudo que fazem, em todos os espetáculos, em todas as apresentações, e também dentro da nossa cidade, né, e exportando, né, esses talentos também, isso é muito legal. Verdade. O professor Ramon costuma levar o carnaval para a sala de aula? Com certeza. Eu sempre coloco, né, então, eu me coloco sempre como exemplo, né, dentro do próprio carnaval, né, dos cursos, porque também esqueci de comentar que a gente trabalha com as associações de jurados, na questão dos cursos, né, enfim, já fui jurado, acho que em muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul, né, já fui para Artigas, já fui para Passo de los Libres, fui para o Carnaval de São Paulo também, né, trabalhei com a Isabel lá, com o Gude, com a Michele, com os meus ídolos lá do passado, né, eu sempre, por isso que eu me coloco assim como como suprir com todas as expectativas, assim, né, extrapolei todas as expectativas, porque quando o menino ia lá assistir, Isabel e Alexandre, eu sempre falo isso, eles sempre se horrorizam comigo, né, que eu sempre digo, você tá me chamando de velho, mas fui trabalhar com eles no Carnaval de São Paulo, foi um aprendizado fantástico, né, então, eu acho que se passar alguma lembrança na minha cabeça hoje, eu consigo, né, lembrar nos pormenores, tudo que a gente construiu, porque nós ajudamos a formatar o manual de avaliadores do Carnaval de São Paulo, né, a Isabel foi coordenadora do nosso quesito lá, uma leoa na nossa defesa lá também, né, porque o Carnaval de lá é um Carnaval muito organizado, né, ele cobra muito dos jurados, né, então a Isabel fez esse papel, né, de desenvolver os subitens de avaliação, né? Por isso que, de tanto ela cobrar da gente, parece que está aqui, sabe? Quando a gente se reúne, às vezes a gente faz isso, a gente começa a lembrar, né, de como é que julga, como é que não julga, isso é um aprendizado fantástico. Eu levo também, né, essa trajetória para os cursos que eu dou, e com certeza a gente faz muitas intervenções, né, falando do carnaval, inclusive agora com o bicentenário, né, a gente tem feito muitas visitas às escolas, na nossa escola de samba, e também essa interatividade municipal, né, mostrando também que o carnaval nos ensina, né, porque de novo, aquele jargão que tem aqui na cidade dizendo que a cidade tem 200 anos, e a gente bate isso com a juventude, com as crianças, dizendo, olha só, aqui tiveram indígenas, aqui tiveram os africanos, aqui tiveram os europeus, os portugueses, depois vinham os alemães. Então, o carnaval nos ensinando, né, o que a história, vamos dizer assim, a história oficial não conta, né? Isso é fantástico também. Ah, que maravilha. Que maravilha. Baita trabalho. Para encaminhar nosso papo, Ramon, um carnaval inesquecível. Eita, são tantos, mas eu sempre lembro com muito carinho a Barra do Ribeiro, né? Até porque parece que eu estou ouvindo a voz do Joel aqui cantando, né? Me apaixonei, me entreguei por inteiro. Foi um carnaval fantástico, a gente botou 2.000 componentes no desfile, né? A gente quebrou a banca mesmo aquele ano. O Silvio de Oliveira foi muito feliz, assim, no desenvolvimento. Um carnaval que nasceu também num ano frustrante, porque a gente contou a história do vinho um ano antes, né? A gente fez um carnaval na Pinha também. E a gente foi a gente foi traído aí por umas situações de concentração, né? Que nos puniram com pontos aí administrativos e a gente não ganhou aquele carnaval, que foi bonito também. A gente ganhou aquele ano 12 estandartes de ouros, quando eram muito concorridos, né? Os estandartes de ouro. Aí tu imagina uma escola vice-campeã com 12 estandartes de ouro, então tinha alguma coisa errada, né? A campeã acho que levou 3 ou 4. Então a gente foi frustrado lá para Barra do Ribeiro e nasceu aquela água batendo no pé do Isolino, e o Isolino começou a filosofar lá, e eu disse, isso dá enredo, hein? Então,
esse carnaval para mim foi inesquecível, o samba maravilhoso, o Joel, enfim, todo mundo, né? Então esse é o carnaval da minha vida, eu acho. Maravilha. Você já contou agora há pouco a sua história, a sua trajetória no Império do Sol, no Carnaval, mas no fundo, o Carnaval na tua vida, o que significa? Então, eu acho que, não tenho certeza, os meandros, né, da história da minha vida, né, eu contei agora há pouco que eu sempre quis pender para o mundo artístico, né, e, enfim, das artes, então, só que muito pobre não tinha essas condições, né, de fazer algum curso mais específico, né, participar, teatro, dança, música, né, eu era privado disso tudo, né, quando muito conseguia material escolar para estudar, né, então a dificuldade era gigantesca. O carnaval me transformou, eu sou esse homem que sou hoje, essa pessoa resolvida, né, que tem, que claro, trilhou outros caminhos paralelos ao carnaval, né, eu tive a minha formação, me tornei, sempre fui da fábrica, né, eu sempre fui industriário aqui em São Leopoldo, trabalhei 20 anos numa empresa, na mesma empresa aqui, então, só que sempre com aquele ensinamento lá da escola de samba, aquele ensinamento da tolerância, né, das amizades, do convívio, dos diferentes, enfim, eu sempre levei isso. Eu, inclusive, nessa empresa que trabalhei, eu era responsável pelos treinamentos corporativos, né? Por quê? Porque tinha essa característica de reconhecer talentos, de fazer essa mediação, né, dos diferentes, seja dos especiais, seja das pessoas superdotadas, enfim. Então, o carnaval tem disso, né? O carnaval nos ensina isso. A gente tinha no Império do Sol lá o desembargador e o pedinte, muitas vezes almoçando junto. Então e eu sempre tive essa característica de poder conversar, ter assunto tanto com um quanto com o outro, sabe? Eu não faço essa distinção porque a escola de samba me ensinou isso. É de poder conversar com um professor, um intelectual, mas também para o barracão passar cola, rir, brincar, sabe? Com o pessoal que está ali, que está à disposição, que está ajudando muitas vezes a escola, porque o carnaval tem disso, né? O barracão tem que ser leve, né? A gente tem que brincar, tem que ser despojado, para a gente poder levar essa energia, né? Que é uma outra característica daquele carnaval 2013 que eu lembrei agora. E tantos outros, né? A gente tem muitas dificuldades, então a gente tem que fazer sempre, né? Fazer sempre essa leveza, tornar as coisas mais leves para as coisas acontecerem. Carnaval e a escola de samba me ensinaram isso, né? Eu sou uma pessoa maleável, uma pessoa que tem essa característica também de sempre enxergar, né? Benefício, de ter esse otimista, sabe? Que todo ano vai ser melhor, que esse carnaval vai ser mais bacana, que nós vamos vestir uma nova camiseta, vamos fazer um novo enredo, que as coisas vão acontecer. Então, esse otimismo eu lego da escola de samba também. Que maravilha, que maravilha. Ramon, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Bela história. Com certeza você é um dos grandes personagens do nosso carnaval, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, pela sua paixão pela essa nossa festa popular. E que bom, até confesso que baita escolha que eu fiz, né? Porque o processo do carnaval ele começa com a ideia do enredo, aí passa para o temista, que começa a pesquisa para depois levar para o carnavalesco desenvolver e fazer essa história acontecer no barracão e levar para a avenida. E por isso que eu digo que bela escolha, que escolhi o temista campeão da Série Prata. Muito bom. Perfeito, perfeito. O tema enredo, o enredo, né? A base de tudo, né? Da música, da percussão, vai ser da dramatização, da plástica, da alegoria, da fantasia. Essa é o que a gente aprendeu nessa universidade chamada Carnaval. Chamada, exatamente. Ramon, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Parabéns pelo título da Série Prata, que o Império do Sol possa fazer em 2025 um belíssimo carnaval. E ela já faz parte das grandes entidades do Carnaval de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, com certeza. E eu vou incomodar vocês, tu e o Silvio, para saber que vocês vão aprontar em 2025. Hein? Não, com certeza. A gente está junto para, né, construir essa trajetória, manter também essa tradição, né, dessa escola de samba aqui, do meio do mato, que nem o pessoal fala, do interior do Vale dos Sinos, mas que faz parte do Carnaval de Porto Alegre desde os anos 90, né? Então tem toda uma história. A gente não pode negar e negligenciar essa história. Então nós estamos comprometidos, imbuídos, né, de fazer um grande espetáculo, com
muita vontade de ir para as cabeças do carnaval, né, de fazer também, junto com as nossas co-irmãs aí, um grande espetáculo para brindar o povo aí com um baita desfile. Tomara, tomara. Conversamos com Ramon Carvalho, ele que é tenista do Império do Sol, campeão da Série Prata de 2024, 2025, vai para a Série Ouro, vai voltar para a Série Ouro. Onde é o seu lugar? Onde é o lugar do Império do Sol? Programa Na Dispersão é assim, volta na próxima semana com mais um campeão de 2024, hein? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, espalha para geral que tem um canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval no YouTube. Ramon, grande abraço. Valeu!